Boa noite a todos. Gostaria de saudar você que me assiste com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 6. Hoje, dando continuidade às exposições nesse livro, nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 6, do verso 10 até Eclesiastes, capítulo 7, do verso 14. Repetindo só mais uma vez. Eclesiastes 6, 10, até Eclesiastes 7, 14. Certo? Vou aguardar um pouco para você abrir sua Bíblia. Gostaria que você me acompanhasse e de que, se possível, você deixe a palavra do Senhor aberta aí e acompanhe comigo a leitura e a exposição do texto. Todos encontraram? Sim? Passemos a fazer a leitura da palavra do Senhor. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o homem, e que não pode enfrentar quem é maior do que ele. Quando aumentam as palavras, aumentam a vaidade. Qual é o propósito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais elas gastam como vapor? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? A boa fama é melhor do que o bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as coisas, e que os vivos a tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte, por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo esperança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Vamos ter uma palavra de oração? Santo Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Ela é viva, verdadeira, eficaz e ela é cortante. E eu peço que o Senhor, Deus, abençoe a ministração dela. Peço que o Senhor abra o coração e o entendimento daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Que a palavra do Senhor encontre terreno fértil em seus corações. Ó Deus, me abençoa na exposição desse texto. É o que eu te oro, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Querido, nós estamos continuando as nossas exposições no livro de Eclesiastes. Na semana passada, como nós bem pudemos perceber, o pregador, na sua investigação para encontrar sentido para a vida, ele se deparou com a questão da riqueza, procurando na riqueza encontrar a solução para o sentido da vida. E a verdade é que a resposta foi a mesma. A riqueza também é o quê? É vaidade. A riqueza também é passageira, de modo que, ao olhar para a riqueza, o pregador também não encontra sentido para a sua vida. Após meditar na riqueza, o pregador agora, quando chega no capítulo 6, a partir do verso 10, ele se depara com um impasse, com a crise existencial. E ele começa a fazer perguntas soltas que nos trazem reflexão. E eu gostaria de ver com você essas perguntas. Note comigo aí, dos versos 6 a 12 do capítulo 6. Ele nos diz que tudo que existe já recebeu o nome há muito tempo. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras aqui, que tudo que existe foi criado e que o Criador foi Deus. E que tudo que foi criado por Deus tem o seu propósito.
dentre essas coisas que foram criadas por Deus, está quem? O ser humano, o homem. E ele vai dizer que o ser humano, ele é conhecido. Por que ele é conhecido? Porque o ser humano, ele é pó. De onde foi que Deus criou o homem? Deus criou o homem do pó da terra. E ele disse a esse homem que do pó ele foi criado, e por conta da queda, por conta do pecado lá no jardim do Éden, esse homem morreria e ele tornaria ao pó, porque justamente do pó ele foi criado. E aí nós chegamos no versículo 11, do qual ele vai fazer mais um questionamento, e ele diz: quando aumentam as palavras, aumentam a vaidade. Só que no verso anterior, ele vai dizer que o homem, por ser pó, ele não pode discutir com Deus. E que no verso 11, não adianta o homem querer de alguma forma argumentar com Deus, falar com Deus, criticar a Deus, julgar a Deus. Por quê? Porque ele é pó e Deus é maior do que ele. Talvez venha à sua memória o caso muito conhecido, que é o caso de Jó. Jó, por ser um homem justo, reto e íntegro e que temia a Deus, se encontrou em um período de sofrimento enorme. E por não haver encontrado resposta para o seu sofrimento, Jó começa a dialogar com Deus, começa a questionar a Deus, e Deus não responde a Jó. Pelo contrário, quando Deus fala com Jó, Deus vai fazer perguntas a Jó. Deus questiona a Jó, e a resposta de Jó é o quê? É o silêncio. Por quê? Porque Deus é soberano, e não importa o modo como Ele faz as coisas, tudo está debaixo dos seus decretos, e Deus não deve explicação para Jó, Deus não deve explicação para todo Eclesiastes, Deus não deve explicação para mim, Deus não deve explicação para ninguém. Por quê? Porque Ele é maior do que nós. Outro questionamento está aí no versículo 12, no qual o pregador vai dizer: pois quem sabe o que é bom para o homem enquanto ele está vivendo? Ora, uma vez que o homem é pó, e uma vez que Deus é soberano, quem pode instruir o homem, ou quem pode aconselhar o homem enquanto ele está aqui na terra? E a resposta é: ninguém. Ninguém. Só Deus pode fazer isso. E aí nós chegamos no final do verso 12, onde ele vai dizer: quem poderá dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ele morrer? Mais uma pergunta intrigante, não é? O que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? O que vai acontecer com as pessoas depois que elas morrem? O que vai acontecer no futuro? E o pregador também não tem resposta para isso. Meus queridos, trocando em miúdos, em outras palavras, o pregador ele está fazendo o seguinte questionamento para mim e para você: como viver em um mundo caído, onde não se pode mudar os decretos de Deus e tudo não passa de vaidade? Você já parou para pensar nisso? Como se vive em um mundo pecaminoso, um mundo que é caído, e que não se pode mudar os decretos de Deus nesse mundo, e tudo não passa de vaidade? Para responder esses questionamentos, para responder esse questionamento que eu trouxe para você de modo resumido, o autor vai nos dizer que devemos escolher o que é melhor. E essa é a minha proposta para você nessa noite. Em um mundo onde se existem várias perguntas sem respostas, em um mundo caído e pecaminoso, em um mundo onde não se encontra prazer em nada na vida, o que cabe a nós é escolhermos bem, é escolhermos aquilo que é melhor. Para isso, eu convido você a olhar comigo os versos de 1 a 14, mostrando para nós, mostrando para mim e para você, aquilo que é melhor, aquilo que nós podemos escolher. E o primeiro conselho está aí nos versos de 1 a 4. Acompanhe comigo. No capítulo 7, dos versos de 1 a 4, o pregador vai nos dizer: a boa fama é melhor do que o bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por que ele está dizendo isso? Isso é muito estranho, não é? Perceba que ele vai nos aconselhar de que é melhor a tristeza do que o riso. Esse é o primeiro conselho. É melhor olhar o sofrimento do que olhar aquilo que nos traz alegria. Mas seja sincero comigo, seja sincero com você também. Isso é contraditório, não é? Digamos que você tem duas opções. Você tem a opção de ir para um aniversário, e lá vai ter aquele churrasquinho, feijoada, uma Coca-Cola gelada, você vai estar com seus amigos, muitas coisas boas, não é verdade?
E essa é a primeira opção. Por outro lado, você tem outra opção. Você tem a opção de ir para um velório, onde as pessoas estão chorando, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão angustiadas, onde existe um morto que acabou de perder a sua vida. E aquele lugar, provavelmente, não é nada agradável comparado com a primeira opção, não é verdade? Seja sincero. Qual é que você escolheria? Muito provavelmente você escolheria a primeira opção. E eu também, assim como você, escolheria a primeira opção. Porque para nós é melhor estar onde ocorre a alegria, onde há felicidade, do que no lugar onde traz tristeza, onde traz reflexões que são pesadas para a nossa vida. Não é verdade? Eu sei que você pensa assim também. Nós pensamos assim. No entanto, note comigo que o pregador vai dizer que aquilo que ele aconselha é o que? É o melhor. Ele não está dizendo que a outra opção, ela é necessariamente ou por algum motivo ruim. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a opção que ele aconselha, que nesse caso aqui, o primeiro conselho que ele dá é de que nós consideremos a tristeza, de que nós consideremos o luto, de que nós consideremos o sofrimento, ela é melhor. E isso continua sendo contraditório, ou no mínimo questionável. Afinal, por que é melhor ir onde existe sofrimento do que ir onde existe alegria? Mas perceba comigo que ele diz o seguinte, no verso 1. A boa fama é melhor do que o bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Note comigo que você só percebe se uma pessoa é boa ou quem era essa pessoa depois que ela morre. Por quê? Porque depois que ela morre, o que é que fica dela? A sua fama. Não é verdade? Perceba comigo grandes pregadores, João Calvino, Dr. Russell Shedd, Arminio, e tantos outros, Dr. Martin Lloyd Jones, e tantos outros pregadores que já existiram entre nós. Como esses pregadores ficaram conhecidos? Como os grandes homens de Deus. Mas como foi que eles ficaram conhecidos como os grandes homens de Deus? Depois que eles morreram. Por quê? Porque a sua fama percorre agora todo mundo, mostrando quem eles foram. Nós temos dois exemplos na Bíblia que exemplificam bastante isso. O primeiro é o de Judas. Lembram de Judas? Quando você fala de Judas, o que é que você lembra? Assim como eu, provavelmente você vai lembrar de um traidor, não é verdade? De alguém que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas quando você fala de Maria de Betânia, o que você lembra? A Bíblia nos diz que quando Jesus chegou na casa dessa mulher, ela quebrou um vaso de um perfume preciosíssimo e lavou os pés de Jesus com os seus cabelos, de modo que o próprio Cristo diz que onde fosse pregado o evangelho do seu reino, seria lembrado o nome dessa mulher. Ou seja, nós temos duas pessoas, no entanto, uma tem uma fama muito ruim depois que morreu, e outra, nós temos uma fama muito boa também depois que morreu. É justamente isso que o pregador está dizendo, de que é melhor ir onde há morte, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, porque no dia da morte você pode ver quem aquela pessoa era, porque a sua fama o vai conduzir o restante da sua vida, assim digamos. No verso de número 2, ele vai dizer que é melhor ir onde existe luto, do que a casa onde há banquete. Pois naquela, ou seja, na casa onde existe luto, você vê o fim de todas as pessoas, e que os que ficaram vivos devem tomar em consideração. O que é que ele está nos ensinando? Ele está dizendo o seguinte para mim e para você, meus irmãos, de que quando você vai num lugar onde existe sofrimento, onde que, por exemplo, uma pessoa morreu, você está vendo que aquele lugar, aquele local onde ela está, um caixão de madeira ou uma cova quando ela é enterrada, é o lugar onde tudo chega ao fim. É o lugar
para onde é o lugar para onde você, é o lugar para onde nós um dia iremos. Tudo vai voltar ao pó. Por quê? Porque nós viemos do pó, e ao pó nós tornaremos. O versículo 3 vai dizer que melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. E o verso 4 vai nos dizer que o coração dos sábios está na casa do luto. Por quê? Porque o dos insensatos na casa da alegria. Concluindo o seu pensamento, o autor está nos dizendo que é melhor a tristeza que nos traz a realidade e a dureza da vida, e que traz assim grandes aprendizados, do que a alegria fútil, tola e passageira daqueles que não consideram nada, inclusive a morte. Talvez você esteja se perguntando: Washington, e como isso se aplica à minha vida? Eu vou já responder essa pergunta para você. Mas antes disso, eu queria mostrar para você que o melhor objetivo, ou a melhor instrução que nós podemos ter, ou o melhor ensinamento desses versos de 1 a 4, de que é melhor a tristeza do que a alegria, ela se encontra na pessoa do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o dia da morte de Cristo foi justamente melhor do que o dia do seu nascimento. Isso é loucura para nós. Isso é loucura para o mundo. Por quê? Porque no dia que Cristo nasceu, a Bíblia nos diz, lá em Lucas, deixa eu pegar aqui a minha referência para não esquecer, lá em Lucas, no capítulo 2, dos versos de 8 a 20, se você quiser conferir aí, a Bíblia vai dizer que os anjos apareceram para os magos que iriam oferecer, os pastores, melhor dizendo, oferecer os seus presentes a Jesus, e a Bíblia vai dizer que eles deviam se alegrar, porque um menino nasceu, e esse menino vai trazer salvação aos homens. Isso é bom. Glória a Deus porque Jesus Cristo veio ao mundo. Glória a Deus porque o nosso Senhor se fez carne e veio habitar entre nós. E como João vai dizer, nós podemos ver a sua glória. No entanto, melhor do que o dia do nascimento de Cristo foi justamente o dia da sua morte. Por quê? Porque no dia da sua morte, Jesus Cristo, apesar de ter sido motivo de escárnio, motivo de ofensa, motivo de tristeza, no dia da morte de Cristo, essa morte trouxe consumação. Consumação de quê? Consumação do plano eterno de Deus. De que o seu Filho viria ao mundo e iria morrer por pecadores para salvar eles da ira de Deus. No dia da morte de Cristo, nós podemos ver lá em 1 Coríntios, que o próprio Cristo venceu a morte. De que nem a morte pode detê-lo. O texto vai dizer lá de Coríntios: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galadão? Onde está, ó morte, o seu prazer? Pelo contrário, a morte foi vencida. Por quê? Porque Cristo, após a sua morte, ressuscitou dentre os mortos, de modo que nem a morte o pôde vencê-lo. No dia da morte de Cristo, ela foi mais importante para mim e para você, porque a morte de Cristo pagou a minha dívida e a sua dívida. Lá em Colossenses vai dizer que Cristo, no dia da sua morte, sendo crucificado, ele pagou o escrito de dívida que nos era contrário, encravando ele onde? Na cruz. Pagando o escrito de dívida. Estávamos em dívida com Deus, estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas Cristo, no dia da sua morte, nos trouxe salvação, pagando as nossas dívidas. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. E por fim, nesse primeiro conselho, no dia da morte de Cristo, ele foi exaltado à direita de Deus. Filipenses, do capítulo 2, dos versos 5 ao verso 11, vai nos dizer que Cristo, tendo sido humilhado, morto, ressuscitado, ele agora está onde? Está entronizado, onde? À direita do Pai, sendo glorificado todos os dias da sua vida e para todo sempre. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. E agora, uma aplicação prática que eu gostaria de trazer para a minha vida e para a sua, é de que, o seguinte, meus irmãos, sendo muito franco com vocês,
Ultimamente eu tenho visto, especialmente nesses últimos dias, as pessoas muito apavoradas com a morte. As pessoas só falam de morte, só falam de doença, só falam de coisas ruins, e tudo encaminha para o medo final da morte. Ninguém quer falar de morte. Tem gente que quando fala de morte, bate até na madeira para tentar espantar a morte. No entanto, a Bíblia não nos exorta a fazer isso. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo para mim e para você claramente, nesses primeiros versos, de que já está na hora de você, nós, acordarmos para a vida. A morte vai chegar. A morte vai chegar para mim, a morte vai chegar para você, a morte vai chegar para todos nós. Por quê? Porque nós somos pó, e ao pó nós voltaremos. Se até o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, enfrentou a morte, quem é você para não querer morrer ou para não aceitar a morte? Quem é você, como nós lemos nos versos de 10 a 12 do capítulo 6, para discutir com Deus, para questionar a Deus a respeito daquilo que Ele decreta para mim e para você? Pare de romantizar a vida, pare de romantizar a Bíblia, pare de enganar a você mesmo, pare de enganar a seus filhos, seja realista, a morte vai chegar. No entanto, o que se quer saber de nós é como a morte vai me encontrar. Como a morte vai lhe encontrar? A morte vai encontrar você encurralado? Ou a morte vai encontrar você confiante, porque a sua dívida foi paga pelo sangue de Jesus Cristo? Pense sobre isso. Como a morte vai lhe encontrar? Reflita sobre a morte. Não esqueça da morte. Pense sobre a morte, porque a morte, no dia da sua morte, ela vai dizer quem você era. Ela vai dizer quem você é. E mais do que isso, ela vai deixar a sua fama para as gerações que vão vir posteriormente a você. O segundo conselho que o autor nos dá está dos versos 5 e 6. E ele vai dizer que é melhor repreensão do que o louvor. Veja comigo. Ele diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim também é a risada dos tolos. E isso é o que? Vaidade. Salomão está dizendo aqui agora que o segundo conselho que ele nos dá é que é melhor a mágoa, é melhor o sofrimento, é melhor a ferida causada por aqueles que nos amam do que os elogios trazidos por aqueles que são insensatos, por aqueles que são tolos. Note comigo que o pregador, ele faz uma alusão a uma coisa que acontecia no mundo antigo, nos tempos dele, que era o quê? Era costumeiro dessa época pegar um arbusto, galhos cheios de espinhos, quebrá-los, colocar na madeira para fazer fogueiras. Por quê? Porque os galhos dos espinhos, eles eram geralmente finos e sempre mais secos, justamente por conta dos espinhos. E o que acontecia? Era mais fácil, quando se usava galhos cheios de espinhos, fazer com que o fogo se espalhasse, fazer com que o fogo daquela fogueira, daquele fogaréu ali, ele pegasse mais rápido. No entanto, note comigo que, historicamente, mesmo sabendo que utilizar arbustos de espinhos para fazer fogueira fazia com que o fogo pegasse mais rápido, era também a mesma forma que acontecia para ele se apagar. Ou seja, era rápido para o fogo crescer, mas também era rápido para o fogo se apagar. E ele fazia muito barulho, por isso que ele usa essa palavra aí, crepitar, fazer barulho com os estralos dos espinhos. O que é que Salomão está dizendo? De que o elogio trazido pelos insensatos, ele é passageiro. No entanto, todavia, a ferida causada pela repreensão daqueles que o amam, ela é verdadeira e ela traz benefícios. E, gente, quando nós falamos de disciplina, repreensão, que é a palavra trazida aqui pelo pregador, cabe a nós olharmos principalmente para o próprio Senhor Jesus Cristo.
Por quê? Porque quando nós olhamos para Cristo, você percebe que Cristo Jesus, ele repreendeu os fariseus, e ele repreendeu os fariseus, e logo após a repreensão, está lá em Mateus capítulo 23, você nota lá embaixo que ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis como a galinha reunir vocês, como faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. O que é que Jesus está dizendo? Quantas vezes, por meio da minha repreensão, por meio dos castigos trazidos por meu pai, a nação de Israel, eu quis que vocês se voltassem para mim, e vocês sempre me ignoram, por estarem sendo repreendidos, achando que eu não os amo, mas pelo contrário, eu amo vocês, por isso eu estou repreendendo. Jesus repreendeu seus discípulos. Jesus mandou Pedro arredar. Ele se direciona a Satanás, mas falando com Pedro, quando Pedro queria interromper o propósito de Deus de ir para a cruz. Jesus falou sobre disciplina dentro da igreja, está lá em Mateus capítulo 18, depois leia se você tiver um tempo, muito bom esse texto. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 32, de que a disciplina para o povo de Deus, ela é vinda do próprio Deus. E o autor de Hebreus vai dizer que Deus disciplina aquele a quem Ele ama, e castiga, açoita, repreende aqueles Ele quer bem. Então eu faço a pergunta para você. Sabendo disso, sabendo que é melhor a repreensão do que o louvor, como você encara quando você é repreendido? Me parece, isso é uma perspectiva minha, e eu acredito não estar errado, que quando nós somos exortados, nós ficamos chateados. Somos tendenciosos a não querer ser repreendidos. Achamos que já sabemos de tudo, que não precisamos de ninguém pegando no nosso pé, que somos maduros suficientes para tomar as nossas próprias decisões, como se Deus não tivesse colocado ninguém para sermos responsáveis por nossas vidas. E quando nós fazemos algo digno de repreensão, nós preferimos sempre escutar aqueles que elogiam a nossa atitude do que aqueles que, apesar de nos amarem, querem nos repreender. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo para nós não sermos assim. Pelo contrário, o texto está nos aconselhando a queremos a repreensão feita por aqueles que nos amam, ao invés do louvor daqueles que apenas querem trazer elogios para nós. Lembre-se de que o Senhor repreende aqueles que Ele ama. Lembre-se que se você está sendo disciplinado ou repreendido de alguma forma por alguém, entenda que essa repreensão, ela é em amor, de que isso é por a sua restauração. A repreensão daqueles que amam você, ela pode trazer marcas, mas essas serão sempre feridas, elas sempre serão marcas que foram feitas em amor. Eu quero partir para o nosso terceiro conselho, dado pelo pregador, e esse terceiro conselho está aí dos versos 7 ao verso 9. Veja comigo. Ele diz: certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, e a paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. E o terceiro conselho que as Escrituras nos dizem através desse texto de Eclesiastes é de que é melhor escolher o caminho longo do que pegar atalhos. É melhor escolher o caminho longo do que pegar atalhos. Note comigo que o verso 7, ele mostra que a corrupção torna um homem tolo. Por quê? Porque o ato de corromper alguém, na tentativa de se chegar a algum lugar, na tentativa de se chegar aos seus objetivos, mostra que o quê? Que o nosso coração, ele é o quê? Corrompido. Que o nosso coração, ele é o quê? Corrupto. Já dizia Jeremias, que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa que possa existir. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O verso 8 nos diz que ao invés de buscarmos algum meio ilegal para alcançarmos o nosso objetivo final, devemos ser o quê? Pacientes. Por que devemos ser pacientes? Porque aquilo que anseiamos, aquilo que nós queremos, um dia irá chegar. Mesmo que demore, ou mesmo que não ocorra do modo como eu e você queremos,
aquilo que esperamos um dia irá chegar. Já dizia o filósofo contemporâneo aí, quem espera sempre alcança, né? Quem ouve entenda, alcança, mas nem sempre alcança do modo como você espera ou do modo como você quer. E o verso 9 vai nos dizer que o quê? Que após esse fim chegar, nós não devemos ficar irados, uma vez que, como eu acabei de falar, esse fim pode ser algo que não nos agrade. Porque usar da nossa ira para produzir com que as coisas sejam feitas da nossa maneira, demonstrará apenas que o quê? Vai dizer o texto? Que nós estamos sendo tolos e não sábios. Por isso, é melhor ter paciência, é melhor percorrer o caminho longo da nossa vida, mesmo cheio de dores, mesmo sendo cheio de sofrimentos, mesmo que quando chegarmos ao fim da nossa carreira, chegarmos no nosso objetivo, aquilo que anseiamos não seja conforme o nosso jeito, mesmo assim, é melhor permanecer no caminho longo do que os atalhos. Por quê? Porque os atalhos, eles vão trazer para nós o quê? Corrupção, tolice e vaidade. Quando nós pensamos sobre essa questão de pegar atalhos, eu gostaria de trazer 2 exemplos para ilustrar. O primeiro, ele está narrado lá em Gênesis. E é a história do José, popularmente conhecido como José do Egito. Como nós bem sabemos, e tem algumas pessoas aí que estão na leitura fervorosa do Antigo Testamento, a história de José, ela é um tanto esquisita, de certa forma, não é? E ao mesmo tempo maravilhosa. Por quê? Porque nós temos a história de um homem, de um menino, que era um sonhador, e que Deus dava visões para ele. No entanto, seus irmãos, tomados de inveja, o vendem como escravo, maltratam dele, e ele é levado como escravo para o Egito. E quando chega no Egito, ocorrem diversas situações, muitas das quais situações difíceis, em que José é colocado. No entanto, quando nós olhamos para o fim da sua vida, nós vemos José justamente cumprindo aquilo que Deus requeria da sua vida. Passou por muito sofrimento, por muitas dificuldades, mas preferiu ser fiel a Deus e não pegar algum tipo de atalho. E nós vemos que José encerra a sua vida como governador do Egito e reinando sobre os seus irmãos. E o segundo exemplo é o próprio Cristo. Pense comigo, temos a história de um homem que nasceu em um curral, colocado para dormir, onde os animais bebem água e comem pasto, que, como ele próprio vai dizer, era tão pobre que não tinha nem onde reclinar a cabeça. A Bíblia vai dizer, no livro de Isaías, que ele era conhecido como homem de dores, tamanhos sofrimentos da sua vida. E chega um determinado momento em que esse homem está ali no jardim do Getsêmani, após cear com seus discípulos, e ele tão angustiado, tão cheio de dor, de sofrimento e de angústia, ele se prostra perante Deus e ele ora ao Senhor, e ele pede que, se possível, passe dele o sofrimento de ir para a cruz. E ele chama isso de cálice. E a resposta de Deus foi o quê? Silêncio. Mas mesmo assim, o próprio Cristo preferiu ir à cruz. E que bom que ele foi à cruz. Que bom que Cristo não pegou atalho. Que bom que nós temos exemplos de homens fiéis a Deus, como o caso de José, como o próprio Senhor Jesus Cristo, que preferem escolher o caminho estreito ao invés da porta larga, que preferem esperar em Deus e cumprir o propósito de Deus, ao invés de pegar atalhos para cumprir os seus objetivos. Que bom que nós temos o Senhor Jesus Cristo, que preferiu ir à cruz para morrer por mim e para morrer por você. E isso se aplica à sua vida, de modo que perceba que nem esses 2 exemplos, nenhum dos personagens, como falei agora, eles preferiram pegar atalhos ou fazer as coisas do seu modo para chegar aos seus objetivos. Não. Pelo contrário, ambos, mesmo em meio aos sofrimentos presentes pelos quais eles foram expostos, decidiram cumprir os seus chamados
cabalmente como foram designados por Deus. Ambos, pela fé, criam e sabiam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o sofrimento pelo qual você está passando atualmente. Eu imagino e entendo que seja doloroso, porque a vida daqueles que querem viver piedosamente é dura. Mas eu quero que você entenda de que na vida cristã, na vida onde nós temos o nosso Deus como Senhor da nossa vida, ela não pode ser uma vida de atalhos. Esses atalhos só vão mostrar que somos tolos e não sábios. É melhor entender e descansar, sabendo que todas as coisas, inclusive os sofrimentos, eles cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O quarto e último conselho, já estamos encerrando, está aí nos versos 10 a 14. E esse conselho é: melhor é a sabedoria do que o questionamento. Olhe comigo o texto. O pregador vai dizer: nunca pergunte, por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. O verso de número 10 inicia nos trazendo um alerta de que nós não devemos perguntar por que os dias passados eles eram melhores. E não devemos fazer isso, por quê? Porque não é uma atitude sábia. Mas talvez você me pergunte aí agora na sua casa: Washington, mas por que isso não é sábio? Por que não é sábio perguntar por que os dias passados eram melhores? Quando nós estamos vivendo, por exemplo, em um contexto de pandemia, onde estamos sendo impedidos de trabalhar, impedidos de ir às nossas escolas, impedidos de irmos para a igreja, impedidos de fazer tantas coisas boas, impedidos de jogar futebol, impedidos de fazer tantas coisas que nós gostávamos, quando que no passado nós fazíamos isso. Afinal, por que que não é sábio, ou por que que não é bom perguntar que os dias passados foram os melhores? E a resposta está nos versos 13 e 14. Perceba que o texto é claro. Tanto os dias bons quanto os maus, eles foram feitos e designados por quem? Por Deus. Tanto os tempos passados como o presente e como os que haverão no futuro, eles também foram decretados por quem? Por Deus. Lembra da pergunta no capítulo 6, no versos 12? Lembra da pergunta? O que virá no futuro? E você vê que o Salomão, o pregador, ele não dá uma resposta direta, mas pelo contrário, ao invés de dar uma resposta direta, ele vai dizer que ao invés de questionarmos a Deus por que estamos passando por algo que traz sofrimento no presente momento, ele vai dizer que tanto os dias bons como os dias maus, os que estão acontecendo agora, os que já aconteceram e os que acontecerão, todos eles estão debaixo da mão de Deus. Então, não questione a Deus perguntando: por que que o coronavírus está aqui? Por que que Deus não acaba com o coronavírus? Por que que tantas pessoas estão morrendo? Por que isso? Por que aquilo? Não, pelo contrário, as escrituras são claras. Deus fez e faz e decreta tudo o que acontece e o que acontecerá. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus e não você. Deus não lhe deve explicações. Vou repetir o que eu falei no início da minha pregação. Pare de romantizar a Bíblia. A Bíblia diz que Deus é Senhor e faz tudo conforme o conselho da sua vontade. O salmista, ao olhar para Deus, ele vai dizer: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe apraz.
Os tempos passados, os tempos presentes, os tempos futuros estão debaixo do decreto de Deus. Não questiona Deus o que Deus tem feito no mundo. Sabedores disto, o que nos cabe para viver no presente momento, para viver em um mundo caído, é o quê? É possuir sabedoria. E isso está claro nos versos 11 e 12. Ao invés de questionarmos a Deus o que Deus tem feito no mundo e o rumo pelo qual o mundo está tomando, busque a sabedoria. Nós vimos em exposições anteriores que a sabedoria, ela não é o fim de todas as coisas. Mas entenda que em um mundo caído, em um mundo onde Deus reina, é melhor viver com sabedoria. Sim, o texto é claro. Olhe comigo os versos 11 e 12. O verso 11 nos diz que a sabedoria é o quê? Ela é boa para quando nós possuímos, por exemplo, algum bem material. Lembram da nossa última exposição, falando sobre a riqueza? Não é errado ter riqueza. O errado é quando você faz da riqueza o fim da sua vida. Por isso é necessário o quê? Sabedoria para lidar também com a riqueza. E o verso 12, o que é que ele nos diz? Ele nos diz que a sabedoria, ela é tão boa que ela pode até o quê? Nos proteger. Assim como uma pessoa que possui o quê? Muito dinheiro. Ora, sejamos sinceros, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela pode colocar seguranças ao seu redor, ela pode andar em um carro blindado, ela pode colocar equipamentos de segurança ao redor da sua casa, e isso vai trazer um certo tipo de proteção, obviamente. No entanto, ele está dizendo aqui que a sabedoria, ela é melhor do que o dinheiro. Por quê? Porque ela traz a verdadeira proteção. E que verdadeira proteção é essa? É que, além da proteção, de tomar boas decisões, a verdadeira sabedoria, ela nos concede o quê? Vai dizer que ela nos concede a vida. A sabedoria concede vida àqueles que a possuem. Talvez você me pergunte, poxa, como é isso? E para mostrar isso, para ilustrar isso, eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versos 21 a 24. Não perca o texto de Eclesiastes, mas abra comigo, por favor. Nós já estamos concluindo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 21 a 24. Encontraram? Veja o que o texto nos diz. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conhecia por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Como é que a sabedoria, ela concede vida para aqueles que a possuem? A verdadeira sabedoria concede vida quando Cristo, e este Cristo morto e crucificado, ressurreto dentre os mortos, quando Ele é a nossa verdadeira sabedoria. Porque Cristo, Ele é a sabedoria de Deus. Com base nesse texto maravilhoso que acabamos de ler de Coríntios, vemos nitidamente que temos vida através da verdadeira sabedoria. Quando temos a sabedoria que é de Deus. E perceba que ter a sabedoria de Deus não é apenas saber fazer boas escolhas, como nós estávamos falando, mas é ter o Filho de Deus, o próprio Cristo, habitando em nossas vidas. De modo que a cada dia que passa, nós sejamos encontrados nele. Em quem? Em Cristo. E que estejamos sendo moldados conforme a sua semelhança.
A verdadeira sabedoria não consiste em apenas fazer boas escolhas, mas consiste em termos Cristo, a sabedoria de Deus, como o Senhor das nossas vidas, de modo que sejamos todos os dias da nossa vida encontrados nele, Cristo, a sabedoria de Deus, e que sejamos todos os dias transformados, moldados o seu caráter. E eu queria concluir trazendo mais uma aplicação. Agora que você já sabe disso, não ponha a sua vida na segurança de bens materiais, na riqueza, no dinheiro, na proteção dos homens, mas busque ter a vida verdadeira. Como? Buscando a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. Que a sua proteção esteja nele, que a sua segurança esteja nele, porque quando a sua confiança e a sua esperança está em Cristo, a sabedoria de Deus, você não precisa se preocupar com o futuro. Você não precisa se preocupar com o dia da sua morte. Você não precisa se preocupar com os questionamentos que esse mundo lhe trará. Você não precisa se preocupar com aquilo que há de vir. Por quê? Porque você tem a certeza de que Deus possui as chaves da história, do passado, do presente e do futuro, bem segura nas suas mãos. E não existe nada, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestados, nem fome, nem sede, nem sofrimentos, quer do presente, quer do futuro, que possam nos arrancar da mão de Deus. Você pode descansar nele. É melhor escolher o que é melhor. Escolha a sabedoria de Deus, o próprio Cristo. Vamos orar? Pai Santo, a palavra do Senhor nos compele, nos chama a tomarmos decisões diárias em nossas vidas. E ela nos dá conselhos para viver em um mundo caído. Dentro desses conselhos, ó Deus, está meditarmos na morte. Está, ó Deus, saber que aqueles que nos repreendem porque nos amam. Está, Senhor, em não buscar o elogio das pessoas, mas está, Senhor, totalmente atrelada a viver de conforme da sua sabedoria, de conformidade com o próprio Cristo. Nos ajuda, ó Pai, a olharmos para Cristo e encontrarmos nele a verdadeira sabedoria. É o que nós te oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando. Amanhã temos escola bíblica. Sim. Amanhã teremos escola bíblica às 9 horas da manhã ou 9h30? 9h30. Amanhã às 9h30 da manhã teremos escola bíblica online. Infelizmente não é aqui na igreja ainda, mas teremos escola bíblica. Você está intimado a comparecer. Se você tem alguma dificuldade ainda de participar, por favor, entre em contato com o nosso pastor Igor ou com o nosso pastor Osaí. Eles terão o maior prazer de lhe ajudar a estarem presentes. E digo mais, se você não está participando, você está perdendo, porque está sendo uma grande bênção. Então, amanhã esperamos você pela manhã e às 6 horas da noite também para adorarmos ao Senhor, mesmo que cada um em suas casas, certo? Vamos orar encerrando e após a oração teremos terminado a nossa transmissão. Pai Santo, obrigado por mais essa noite e por tudo o que está acontecendo conosco. Sabemos que o Senhor está no controle da história e que o amanhã está debaixo das suas mãos. Que o Senhor nos leve em paz, ó Deus, e que estejamos em paz aonde quer que estejamos, e que a graça do Senhor seja nossa companheira, Pai, até a volta do Senhor. Oramos assim, gratos por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Está encerrado. Boa noite, que Deus abençoe.